Olá, boa noite, seja bem-vindo ao culto no Galeão. Esse é um momento de oração, reflexão e louvores que nós prestamos a Deus. E você é bem-vindo, meu nome é Rosane, eu sou capelã Rosane, e nós teremos aqui um tempo com você. Seja muito bem-vindo, e esse culto acontece sempre na Capela do Galeão, no horário de 22h30 a 23h30. Mas em tempos de pandemia, nós estamos nos reunindo aqui, via online. Então, eu convido o capelã Ivani para fazer a oração e dar início. Oremos. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para buscar a Tua face, clamar a Tua misericórdia sobre nossas vidas, para louvar, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Muito obrigada, Pai, por mais este momento que o Senhor nos concede. Que cheguem aqueles que Tu desejas, que venham até aqui, Senhor, e que a Sua palavra fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O nosso texto está no livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 8. E ele diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Esse texto, ele nos orienta a buscar a presença do Senhor e entrarmos com alegria na presença dele. Ele nos diz também para nos lembrarmos dos feitos que o Senhor fez e falarmos das obras do Senhor. Por quê? Sempre que nós nos lembramos do que o Senhor fez na nossa vida e trazemos isso a público, nós estamos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. E Ele se alegra com isso. Então, que nós, a cada momento, façamos isso em nossa vida. Falemos da grandeza do nosso Deus e agradecemos e possamos agradecer a Ele em todo o tempo, porque Ele é bom e tem cuidado de nós. Então, vamos louvar a esse nosso Deus maravilhoso? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. pra te adorar, Jesus. Tudo para mim, pra te adorar, Senhor, foi que eu nasci. Amado, Por isso estou aqui. Por isso eu vim pra te adorar. Glórias ao nome do Senhor. Senhor, recebe, Pai, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, para que possamos estar buscando continuamente, Senhor, a Tua face e falando, declarando as Tuas maravilhas. Amém? Vamos, então, agradecer ao Senhor pelas bênçãos que temos recebidas, né? Porque o nosso Deus precisa ser glorificado, ou seja, sabemos que se temos bênção, foi Ele quem nos deu. E você pode, então, abrir o seu microfone e dizer qual é a sua bênção. Eu vou pedir, então, Marilene, se Marilene pode agradecer a Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, te louvamos. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Pai, com base nessa palavra, queremos te agradecer, porque a nossa alma está sempre elevada a ti. E nesse momento eu quero agradecer, Pai, pelo falecimento da tia Neide, que apesar de o Senhor ter levado, a Regina falou que foi algo glorioso e ela viu a tua mão ali, Senhor, agindo na mãe dela, nas tias, na parentela. Muito obrigada, porque sabemos que ela está contigo e isso é motivo de te louvar. Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos pela vitória do Sérgio, cliente da Thaís. Muito obrigada, Senhor, por essa vitória. Seja glorificado na vida do Sérgio, da família dele, de toda a parentela. E continua, Pai, usando a Thaís
com louvor e glória, Senhor, e graça sobre a vida de cada cliente. Obrigada pelo livramento que o Senhor deu para Ivani. A tua filha te louva e nós aqui, juntamente com ela, te agradecemos e te louvamos, ó Deus. Te agradecemos também, Pai, pelo fim do semestre escolar e pela professora Lília, o agradecimento aqui da professora Rosane. Nós te louvamos e eu, Pai, quero te agradecer porque tuas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, a tua graça é sobre nós, e que venhamos, Senhor, ter isso como um privilégio e valorizar a tua presença em nós. Recebe nessa noite, Pai, a nossa gratidão, Senhor, as nossas orações. Recebe, Paizinho querido, acima de tudo, o nosso coração que esteja inteiro, Pai, para te louvar, para te bendizer e para continuar a te agradecer. Essa é a minha oração, em concordância com as minhas irmãs aqui nessa sala do culto do Galeão, em nome de Jesus. Amém. E a nossa primeira meditação, ela está lá na terceira carta de João, 2º versículo. O texto fala assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Essa terceira carta de João, o que está acontecendo nesse momento? Existe uma igreja formada onde uma pessoa que está sabotando o evangelho, uma pessoa contrária, ela está liderando esta igreja. Então, todos os missionários que chegam nesta igreja, eles não recebem acolhimento, eles não recebem recursos, não recebem suporte. E esta pessoa chamada Gaio, a quem João está escrevendo, é um homem bom. Ele é um cristão, ele recebe os outros, ele acolhe, ele anda na verdade. Então, vale a pena meditarmos nessa postura deste homem, em particular no versículo 2, em que ele fala que te vá bem em todas as coisas. O desejo de João é que este homem, este cristão chamado Gaio, vá bem em todas as coisas, que tenha saúde. João não diz nessa carta se Gaio está doente ou se tem uma saúde debilitada. Ele não diz, mas ele deseja que Gaio tenha saúde. E fala, assim como vai bem a tua alma. Alma, o espírito, ou seja, o espírito de Gaio é um espírito que está bem. O espírito dele está bem. Por que o espírito de Gaio está bem? Porque o espírito de Gaio anda na verdade. E então, nós vamos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto nos informa quem é a verdade. E não só esse, como muitos textos na Bíblia falam sobre quem é a verdade, que é Jesus Cristo. Nosso Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, este Gaio, este homem chamado Gaio, ele é um homem comprometido com a verdade, ele é um homem comprometido com a palavra do Senhor. É por isso que o espírito dele vai bem. Então, nós temos aqui uma orientação já do Senhor. Nós, muitas vezes podemos estar pensando, mas eu estou sendo afrontada por alguém que, por qualquer razão, tem um pensamento diferente do meu ou tem um pensamento diferente do seu.
Mas se nós nos mantivermos na verdade, nosso espírito estará bem e nós teremos uma postura de acordo com os mandamentos do Senhor, que era o que este homem tinha. Este homem, ele cumpria a vontade de Deus, ele recebia os irmãos, ele demonstrava o amor ao próximo, ele acolhia, ele não se intimidou com a oposição que foi colocada. A carta não diz que ele se intimidou. Então, ele continuou fazendo exatamente o que o Senhor mandou que ele fizesse. Ele cumpria o mandamento, porque ele estava na verdade. Outro texto interessante, outra parte interessante é que esse homem, ele recebia bem aqueles missionários e ele fazia como está escrito lá em Mateus 10, 42. Vamos até lá para dar uma olhadinha. Mateus 10, 42. Fala assim: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Quando ele acolhia os missionários e ele acolhia quem precisasse de acolhimento, ele estava cumprindo o propósito do Senhor. Esse texto é para que nós meditemos hoje. Como está o nosso espírito? Como está o nosso espírito hoje? Nós estamos caminhando na verdade, porque nós somos do Senhor. Mas nós também estamos sujeitos a afrontas, estamos sujeitos a pessoas que se opõem, a circunstâncias que se opõem. Muitas vezes podemos estar vivendo doenças, porque a palavra do Senhor diz que no mundo teremos aflições, mas é nesse momento em que nós temos que, acima de tudo, continuar focados no Senhor. Se porventura você que assiste este vídeo ainda não conhece o Senhor Jesus, procure conhecer. Ele é a verdade que fortalece, a verdade que liberta, a verdade que salva. Conheça o Senhor Jesus, deixe Ele ser Senhor da sua vida e você vai perceber o quanto de mudança você passará para melhor. Mesmo que venha a tempestade, Ele passará junto com você. Mesmo que venha a enfermidade, Ele vai passar junto com você. O nosso Deus, Ele é um Deus de milagres e Ele faz milagres. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se você não o conhece, busque e você o encontrará, porque a palavra do Senhor diz: se você buscar, Ele se deixa achar. E para nós que estamos também já no caminho do Senhor, que viemos a nos fortalecer cada vez mais, viemos fortalecer o nosso espírito, firmados na rocha, firmados na palavra, firmados na verdade, que se chama Jesus. Amém? Não venhamos a nos abater. Continuemos fazendo o que temos que fazer. Não importa que as oposições se levantem. O Senhor é conosco. O Senhor é com você. O Senhor é comigo. Ele é o escudo, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Passar por dificuldades é difícil. Tem horas que nós achamos que não vamos conseguir, mas quando focamos e olhamos para o Senhor e cremos que Ele é Deus suficiente para nos ajudar, os milagres acontecem. Basta termos fé. A própria palavra do Senhor fala: não temas, crê somente. Entreguemos o nosso caminho ao Senhor. Confiemos nele e o mais Ele fará. Este homem, chamado Gaio, ele vivia na verdade e ele fazia isso. Então, aqueles que estavam à volta desse Gaio tinham excelente testemunho para dar a João. E João ficou muito feliz com isso. Que o Senhor possa ficar também muito feliz conosco por estarmos buscando a sua face e colocando para Ele
todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, que é a verdade. O Senhor é o nosso caminho. O Senhor é lâmpada e luz para nós, Senhor. Continua assim, Pai, nos guiando, que nós possamos ter constância em buscar a Sua face, em buscar a Tua palavra, em aprender de Ti, para que possamos estar com o nosso espírito preparado e fortalecido na rocha que se chama Jesus Cristo. Senhor, e que nós possamos, independente da circunstância, continuar fazendo tudo conforme a Tua vontade. Continua assim, Senhor, nos guiando, nos orientando e nos concedendo o caminhar no Teu caminho. Não permita que nós, Senhor, nos desviemos nem para a esquerda e nem para a direita, porque é maravilhoso estar com o Senhor, contar com o Senhor, saber que o Senhor é conosco. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Guardemos esta palavra no nosso coração. Vamos agora louvar e agradecer e engrandecer mais o nome desse Deus maravilhoso que nós temos. Declare seu amor ao Senhor. Amo a Ti, ó meu Senhor, o grande eu sou, rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em Ti, em Teu poder. E quando tudo escuro está, a Tua luz posso ver. Quero estar Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei. Levanta sua mão e declare: posso confiar. Posso confiar, na rocha estarei, em Ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Coloque seu coração diante do altar de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quero estar Quero estar, edificar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei, encontrarei.
Amém. Glória a Deus. Venceremos. Guarde essa palavra no seu coração, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele já venceu todas as batalhas por nós. Amém? Neste momento, vamos passar para os nossos pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração e deseja que nós estejamos intercedendo por você, é só abrir o microfone e nós vamos anotar os seus pedidos. Amém. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos glorificar o teu nome, Deus vivo e poderoso. Queremos colocar a Márcia nas tuas mãos, quero te pedir salvação para a sua vida e solução, Senhor, para o seu novo dia, Senhor, que ela terá que fazer muitas coisas, Senhor. Te peço, Senhor, na sua caminhada, Senhor, de agora por diante, sozinha, que o Senhor nos ajude a dar solução também para a vida dela. Amém. Eu também quero te agradecer e quero te apresentar a vida de Maria Luísa. Ela está melhorando, mas mesmo assim ela precisa de muitos cuidados. Por isso, Espírito Santo, eu quero colocá-la nas tuas mãos, não só ela, mas todos aqueles médicos, aqueles enfermeiros, todas aquelas pessoas que estão ali com ela também, Senhor, internada, que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, e levantando e tirando essas pessoas desses leitos, pelo poder que há no teu nome. Eu coloco também esse pedido que Thaís está fazendo pelo pelo Valdir, pela Thaís, que também está com Covid. Eu te peço, Senhor, cura para essas vidas, pelo poder que há no teu nome, que o Senhor guarde, que elas possam fazer um tratamento bem assistido, Senhor, no nome de Jesus. Também apresento esse pedido de Thaís, da cura do Vitor. Eu não sei do que ele está precisando, mas o Senhor o conhece, Senhor. Amém. Do seu deitar ao seu levantar, Senhor. Amém. Por isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor visite Vitor e que o Senhor realize esta obra, complete esta obra na vida dele, para a glória do teu nome. Senhor, pelo poder que há no teu nome, eu quero te agradecer, Deus, te agradecer pelo pedido da Marilene fez, para que o Senhor continue nos sustentando, nos fortalecendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Te peço, Senhor, que esses falsos mestres que têm se apresentado nas nossas igrejas e no mundo, que o Senhor, em nome de Jesus, não deixe que eles se escondam e não permita, Espírito de Deus, que essas mentiras sejam disseminadas, que, ao contrário, o Senhor levante homens e mulheres, Senhor, para irem contra essas falsas mensagens, pelo poder que há no nome de Jesus, que pessoas saiam em sua defesa, Senhor, ensinando a verdade, como nós aprendemos hoje, que precisamos ter a verdade firme nos nossos corações. Senhor, eu coloco também nas tuas mãos, Senhor, Valdinei, ele que está precisando, Senhor, que vai se batizar, que ele se batize, e que a verdade vá, Senhor, de encontro a este homem, pelo poder que há no teu nome. Também oro pelas autoridades brasileiras, Senhor, essas decisões que precisam ser tomadas, Senhor, que elas sejam bem conduzidas. E a professora falou bem, Senhor, homens, que se levante, homens e mulheres como Josué, Senhor, tementes ao teu nome, homens e mulheres ali, Senhor, naquele congresso, que realmente estejam respaldados pela verdade, que querem a justiça. Senhor, no nome de Jesus, que a voz, Senhor, dessas pessoas seja uma voz firme, Senhor, uma voz cativante, que o povo brasileiro possa reconhecer, Senhor, essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, e as ajude, Espírito Santo, para que elas possam ser levantadas, Senhor, com autoridade do céu, Senhor, ali em Brasília e nos nossos estados e nos nossos municípios. Pai, eu oro e te agradeço, Espírito Santo, pela vida de Ivani, porque o Senhor está dando vitória para ela. E eu quero colocar essa alergia, Senhor, que ela está,
Maria Teresa também está cheia de alergia. Eu coloco ela também nas tuas mãos, Senhor, e te peço cura. E te peço que nessa hora, Senhor, todo esse mal seja sanado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Neste momento, vamos passar para a segunda meditação com a capelã Rosane. Eu estarei orando por ela. Senhor Deus, em nome de Jesus, toma tua filha em tuas mãos, que ela seja grandemente usada por ti para transmitir a mensagem que o Senhor quer que chegue a nós que estamos aqui e aqueles que vão assistir esse vídeo futuramente, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos, a todas. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já esteve algum dia precisando se proteger, se esconder de uma chuva, de um vento, não é? De uma situação difícil? Normalmente as forças da natureza nos assustam, né? E a gente precisa de um abrigo, de um lugar seguro. Pois é. Mas e quando a gente pensa que está seguro e não está? Muitas pessoas, num dia de chuva, acham que um guarda-chuva é suficiente e saem até no tempo chuvoso. Mas se encontrar uma tempestade, de nada serve aquele guarda-chuva. Então, como é necessário nós estarmos na situação devida e devidamente protegido. Quando nós estamos imersos em uma situação difícil, é importante estarmos de forma igualmente protegidos, estarmos seguros, estarmos num lugar e de uma forma que nós possamos preservar a nossa vida. Mas nós somos humanos e a nossa existência é curta e pequena e nós precisamos ter sabedoria para viver essa vida. A palavra de Deus nos diz que Deus olhou para o homem, Deus cuidou do homem, e ele fez isso mostrando esse pacto através da nação de Israel. E há muitos anos atrás, ele conduz esse povo, e lá no Monte Sinai, ele faz um pacto, e ele diz que se aquele povo deseja ser povo de Deus, ou seja, ter unicamente Deus como seu Deus, se curvar única e exclusivamente. E Deus avisa que a partir desse momento em que há essa entrega e esse pacto, que o povo de Deus, que se coloca diante dele única e exclusivamente, que o Senhor é Deus misericordioso. Então ele diz assim, lá em Deuteronômio 6, ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta e guarda tudo que eu digo. No verso 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder e de todo o teu entendimento. Diz assim também no verso 13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. E Deus disse, então, que isso seria um mandamento perpétuo, que deveria ser, inclusive, passado de geração em geração. O verso 24 diz que era necessário conhecer os estatutos de Deus, a sua palavra, guardar esse mandamento perpétuo, ou seja, de servir e amar única e exclusivamente a Deus, cuidar do seu próximo. E ele diz que, ao fazer isso, que seríamos abençoados. Diz que teríamos a proteção de Deus, que o Senhor estaria conosco todos os dias, e que o Senhor é aquele que nos guiaria. Veja, o Senhor Deus é muito claro. Ele diz que só Ele é Deus, e que quem o serve precisa reconhecê-lo unicamente. Mas você terá a proteção divina. É crendo assim que o nosso Deus
sustenta a sua palavra até hoje. Anos se passaram, séculos se passaram, e o nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Mas muito tempo depois desse encontro, essa mesma nação, ela encontra outras culturas e ela se mistura com essas culturas a ponto de quebrar essa aliança, a ponto de se achar povo de Deus, mas que podia, então, servir a outros e se tornar arrogante, achando que era pelo braço, pela sua força, mas porque era chamado de povo de Deus, que estava imune e se tornou arrogante e desafiava nações. Mas a palavra de Deus não tem compromisso com a arrogância. Mas a palavra de Deus, ela não tem compromisso, diferente do que ele tratou. Então, como é importante nós conhecermos a palavra de Deus, a sua aliança, os seus estatutos, aquilo que foi dito. E o povo de Deus sofre quando quebra esse acordo com Deus, quando ele discorda de Deus. E assim o profeta Jeremias, entre muitos, se levanta. O povo estava sofrendo, havia falta de tudo, e principalmente do temor de Deus. Mas também havia ali idolatria, arrogância, corrupção. As pessoas, inclusive, as autoridades sacerdotais, autoridades políticas estavam corrompidas. E Deus envia a sua palavra através de um profeta, profeta Jeremias, no capítulo 13. Ele diz assim, que Jeremias fosse comprar um cinto de linho. Cinto de linho é uma peça da roupa de sacerdote, ou seja, de um homem que serve a Deus. É uma peça íntima, que é colocada próxima da sua pele, ou seja, debaixo de uma roupa sacerdotal. E diz, então, a Jeremias que ele vai comprar essa roupa, mas que essa roupa não poderia ser molhada, porque essa roupa ela é colocada debaixo de uma outra. Ele diz, olha, você compra essa roupa, coloca nos teus lombos, ou seja, próximo da sua pele, você vá a determinado lugar, e ele diz onde é, vai a Eufrates, ele gasta cerca de 800 quilômetros para ir a esse lugar, mas tome cuidado, não molhe, que não caia água sobre ela, e vá até lá. E, mais uma vez, esse Jeremias, que é o profeta, ele é obediente, ele executa exatamente assim como Deus disse. Chegando lá, Deus diz, então, que ele procure uma fenda de uma rocha, diz o verso 4 do capítulo 13, toma o cinto que compraste, trazes sobre os teus ombros, e levanta-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Deus pede que aquele material seja colocado na fenda de uma rocha. E o próprio Jeremias coloca, esconde, inclusive, e enterra esse cinto de linho. E vai embora. Passado um tempo, o próprio Deus diz, volta, vai àquele lugar e resgata, e tira de lá esse material. E diz, então, que Jeremias foi até lá. E no verso 7 diz assim, e fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. E o próprio Jeremias enxerga que o natural acontece. Apesar de estar na fenda da rocha, ele sofre a deteriorização. Ou seja, de uma forma natural, esse material ele é destruído, ele é corrompido na sua essência. Ali, naquela hora, Deus envia uma palavra a Jeremias e diz, do mesmo modo, farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. E diz que esse povo,
maligno, que se recusa a ouvir as palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e que anda após deuses alheios para servi-los e inclina-se diante dele, tal como este cinto para nada presta. Porque o cinto está ligado aos lombos do homem. Assim eu liguei toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Essa foi a mensagem que Deus disse que Jeremias deveria entregar ao povo de Judá. Aquele povo foi separado por Deus. Aquele povo era escolhido por Deus. E Deus traz, então, uma peça de roupa de um homem de Deus, ou seja, de um escolhido de Deus. E era assim que Deus via o povo de Israel, o povo de Judá, como escolhido de Deus no meio de uma nação. Mas esse povo não quis, e a partir do momento que esse povo se corrompe, ou seja, que apodrece, para nada serve. Deus está dizendo, então, que o desejo de Deus era que acontecesse assim como o cinto de linho, que ficasse na intimidade, próximo do próprio Deus, assim como o cinto fica sobre a pele, e ele deveria, o povo de Deus, que é Judá, representado aqui por Judá, deveria ficar próximo do coração de Deus. O Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor são para os íntimos. E Deus tem esse povo como íntimo de Deus. Mas uma vez que esse povo se afasta, a nada serve. Esse povo corre o risco de apodrecer, ou seja, de se deteriorar, de se desfazer, porque a Bíblia diz que o pecado corrompe o homem. E é nesse sentido que Deus alerta. E para que Deus queria tanta intimidade com esse povo? O versículo diz, para honrarem o nome de Deus, para que fosse o louvor da glória de Deus, mas eles não deram ouvido. A ordem inicial, conforme eu disse no começo, era o chamado de Deus, era ouve, ó Israel. Ouvir em hebraico tem o sentido de obedecer, ou seja, dê ouvidos, esteja atento, faça esforço para obedecer. E esse povo não deu ouvidos, ou seja, não praticou, esse povo não obedeceu. E nós somos assim também. Quando Deus fala conosco e quando nós não obedecemos, somos nós que vamos colher isso. E isso nada mais é do que uma afronta a Deus, porque a palavra de Deus diz que tudo que o Senhor quer é ser reconhecido como Deus, como soberano, como superior, como único Senhor, como único provedor. E quando nós tiramos Deus desse lugar e buscamos Deus só para o que nos interessa, e buscamos Deus só quando precisamos, quando não damos atenção devida, nós jogamos fora todo o projeto de Deus. E, se nós lembrarmos bem, existe uma outra passagem bíblica em que Deus também convida e coloca uma pessoa, assim como o profeta Jeremias, Deus chama Moisés, o líder de Deus, o homem de Deus, para ficar na fenda. Então, fenda é um lugar desejado, porque a Bíblia diz que a linguagem metafórica, a rocha significa o próprio Deus. E foi exatamente isso. Moisés pediu para ver a face de Deus. E Deus disse que a face de Deus não podia ser vista por homem nenhum, senão ele não ficaria vivo. Isso em Êxodo 33, de 20 a 22. Mas que Deus se agradava de Moisés e que ele mesmo colocaria Moisés num lugar seguro, numa fenda da rocha. Então, a fenda da rocha é o lugar onde Deus deseja, assim como na dinâmica em que Deus propôs aqui a Jeremias, com o cinto, também o lugar do cinto deveria ser na rocha. Ambos estavam na rocha. No texto de Êxodo, Moisés estava na rocha, e no texto de Jeremias, o cinto estava na rocha. Ou seja,
Judá estava na rocha. Judá estava dentro do coração de Deus, da guarda de Deus. Mas há uma diferença. O cinto apodrece. E Moisés, que está na fenda da rocha, a Bíblia diz que Deus passa e Moisés percebe as costas de Deus, mas ele é guardado, ele é protegido e segue a sua vida. Ele obedece dentro da rocha. Muitas vezes nós estamos usando o nome de filhos de Deus. Muitas vezes nós estamos frequentando a casa de Deus. Muitas vezes nós estamos recitando palavras do livro de Deus, que o próprio Deus disse, mas o nosso coração está longe. Muitas vezes nós colocamos o nosso próprio desejo acima e à frente das coisas de Deus. Muitas vezes a gente coloca até o nosso relaxamento na frente de Deus. E eu quero dizer que tudo que fica na frente de Deus se chama idolatria. E algumas vezes a gente pensa que a gente não está ofendendo o coração de Deus, mas a Bíblia é muito clara que o nosso Deus espera de nós que nós sejamos um exemplo, que nós venhamos a dar louvor e glória a Deus. Então, quando a nossa boca se enche de murmuração, quando os nossos olhos só enxergam, né, o contrário, e a gente não está percebendo que a gente também está se distanciando de Deus. Então, estar com o nome, a filiação de Deus, não quer dizer que nós estamos isentos da disciplina de Deus. Mas, quando nós estamos dentro das coisas de Deus, quando nós usamos da identidade de filho de Deus, nós devemos temer e tremer, porque nós devemos honrar esse nome, o nome de filho de Deus. Conhecer o que Deus diz e obedecer o que Deus diz. Dar ouvidos a Deus. Significa fazer esforço para obedecer aquilo que está sendo dito. Então, se Deus disse, ouve, ó Israel, Deus está dizendo, ouve, ó Rosane, Deus diz, ouve, ó Maria, José, Joaquim, ele está desejando ser ouvido, significa, ele deseja ser honrado, significa que eu e você precisamos estar na posição de quem honra a Deus, honra com seus princípios, com seus valores, honra com a sua prática. Então, não há uma voz mais alta e mais ecoante, mais audível do que as nossas ações. Os nossos atos falam mais alto do que qualquer palavra dita sonoramente, do que qualquer palavra escrita. Os nossos atos mostram a nossa convicção, mostram os nossos valores. Então, nós devemos nos lembrar que se a palavra está guardada no coração, ela vai ecoar por todas as nossas ações. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, que eu li, aqui também está escrito no verso 6:6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Essa é a ordem de Deus para o povo de Deus. E nós sabemos que Jesus é a rocha, porque é Deus na terra. E o nosso Deus foi crucificado, não é? O seu corpo foi fendido, o seu corpo sofreu o dano por mim e por você. O nosso Deus, ele ressuscitou, ele rompeu a morte, ele vivo está. E o nosso Deus pode nos guardar dentro dele. O nosso Deus pode nos colocar escondido e seguro. A palavra de Deus também nos mostra que esse lugar seguro, lá no livro de Salmo, um lugar, diz no Salmo 91, no verso 1 e 2, ele diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. Mas ele diz que esse lugar é fortaleza. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Fortaleza é um lugar seguro, alto, não é um lugar fechado,
em que podemos estar protegidos, mas o lugar alto, se sairmos de lá, caímos. E o dano é grande, a queda é grande. E a forma como a gente cai desse lugar seguro, como a gente sai da habitação divina, é com arrogância. É quando a gente se arroga em achar que as nossas decisões, que as nossas compreensões, que as nossas interpretações, é tanto nosso, não é? Que nós ficamos no nosso, né? Acima de todas as coisas, num senhorio. Então, que nós tenhamos atenção, porque a palavra de Deus também ela é muito clara. Ela diz que o princípio da queda é a arrogância. Provérbios 16, 18. Então, que o nosso Deus seja honrado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, que os princípios, os valores de Deus estejam guardados no nosso coração. Mas eu quero lembrar que também, quando Deus ele usa dessa metáfora de colocar o cinto de linho dentro da rocha e ele apodrece, significa que nós podemos estar dizendo que estamos dentro das coisas de Deus, falando das coisas de Deus, misturados com o povo de Deus, mas estamos assim, longe, apodrecendo. Por quê? Porque o nosso interior não está com a bênção do Senhor. Então, a bênção do Senhor não é a casa física. A bênção do Senhor não é o dizer propriamente dito. A bênção do Senhor não é trajar-se com um traje de sacerdote. A bênção do Senhor está no coração, rendido, humilde, mas sincero e desejoso, em estar apegado a Deus, assim como Moisés esteve, assim como Moisés desejou. E a Bíblia diz que naquele momento que Deus coloca Moisés na fenda da rocha, a presença de Deus cobre e protege, guarda a vida de Moisés. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Nós estamos vivendo tempos em que a proteção humana, nós pouco sabemos como fazer. Mas uma coisa é certa, o nosso Deus, ele sabe colocar a sua presença na rocha. Então, não é colocar sobre nós e nos colocarmos num jugo religioso, mas é nos colocarmos no jugo de Deus, na pessoa de Deus. Porque a palavra de Deus também diz, o próprio Deus na terra, que é Jesus, ele diz, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É nesse lugar que nós devemos estar. Então, que eu, você e todo aquele que nos escuta, que tenha a oportunidade de se lembrar que o lugar seguro é esse lugar, o lugar onde Deus nos coloca. E o lugar onde Deus nos coloca está aberto a todos, porque a começar por Israel, mas é para todos, porque em Cristo Jesus todos são convidados. Em Cristo Jesus, todos são convidados a se arrepender, a se render. Não há lugar para arrogância, muito menos arrogância em nome de Deus. Só há lugar para ser o que Jesus foi, manso e humilde. Essa é a marca de Jesus. Manso, humilde, serve a todos. Serve indiferentemente a todos. Não manipula a palavra de Deus. Não se utiliza da palavra de Deus para fazer negócio na casa de Deus. Mas serve ao Senhor com todo o seu ser, dentro ou fora da casa de Deus. Então, tenhamos atenção para não nos confundirmos e para servirmos ao Deus verdadeiro. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque tu és o Deus que, assim como ensinaste a Jeremias, mostraste para ele o desejo do teu coração, o desejo de que nós devemos nos humilhar, de que nós devemos buscar a tua face. Assim, hoje, nós nos curvamos diante de ti, te pedimos perdão, que o Senhor nos ajude a estarmos distantes da arrogância, mas muito próximos da fidelidade, do amor, da sinceridade,
que tenhamos prioridade em cumprir um acordo tão antigo que o Senhor nunca mudou, que é te colocar e te ouvir em primeiro lugar, que é nos curvarmos diante de Ti para cuidarmos uns dos outros, assim como o Senhor cuida de nós. Por isso, Senhor, cuida da nossa terra, cuida do nosso país, cuida, Senhor, da nossa vida. E nós te pedimos perdão em nome da nossa terra, em nome da nossa própria vida. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos a tua bênção sobre nós. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos chegando já ao final do nosso encontro, para a glória de Deus, né? Bom, é um momento tão bom. Mas antes de terminarmos, vamos fazer uma oração pelo Galeão. E eu vou convidar a Thaís para fazer essa oração. Amém. Senhor, nós te louvamos e bendizemos, ó Pai, o teu nome, por essa noite de palavra, de oração, em que o teu nome é exaltado, Pai. Muito obrigada, Pai. Nós colocamos diante do teu altar o Galeão, Senhor Aeroporto, Senhor do Galeão. É uma porta aberta do Rio de Janeiro, do Brasil, Senhor, para o mundo. E nós sabemos, ó Deus, que só Tu para guardar aquela porta. Só Tu para enviar anjos, ó Pai, com espadas desembanhadas para cuidar e zelar do nosso país, ó Deus, e zelar também pela vida daquelas pessoas que estão ali trabalhando, Senhor, indo e voltando. É um lugar de encontros, de desencontros, de despedidas, de idas, de vindas, e, Senhor, pessoas que talvez nem pensem do quanto é importante aquele canal ali, muito mais importante até a nível espiritual. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada vida de cada empresa ali representada, colocamos diante de Ti, ó Deus, toda a chefia daquele aeroporto, colocamos em Teu altar, Senhor, cada um que passa nos corredores, ó Deus, cuida daquele ambiente, cuida, Senhor, daquelas pessoas, mas, Senhor, cuida também da estrutura. Nós vemos, ó Pai, às vezes um período, eu estive passando por lá, um aspecto de abandono em alguns andares, eu não sei o que estava acontecendo, não sei se foi por causa da pandemia, mas, Senhor, que Tu possa zelar pelo trabalho daquelas pessoas ali, tanta gente precisando de emprego, ó Pai, tanta gente necessitada. Nós oramos, ó Pai, para que, através, ó Pai, desse culto de oração, através, ó Pai, da oração do Galeão, vidas sejam salvas. Senhor, que Tu possa restaurar o tempo, Senhor, nos levar ao tempo de voltar, Senhor, aos cultos ali também, ó Pai, no dia a dia, nas nossas idas para lá, que Tu possa estar abençoando, Pai, de maneira poderosa, Senhor, e que vidas sejam tocadas, e que nesse nosso retorno, um dia, Deus, nós possamos ouvir, Senhor, o quanto foi importante aquela oração ali, a semeadura, ó Deus, das Tuas filhas, o fruto desse trabalho. Ó Pai, guarda, coloca, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua mão de poder sobre aquele aeroporto. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, livra-os de acidente, livra-os de incidente, livra-os, ó Pai, de todo mal, de corrupção. Guarda, Senhor, as relações que acontecem ali dentro. Senhor, traz à luz toda a verdade que a Tua filha pregou lá no início, e traz à luz tudo que a Tua filha também trouxe agora no final, a Rosane, ó Pai, que Tu possa revelar para aquelas pessoas o que está nos seus corações, ó Pai, e que elas se assustem não para o mal, mas se assustem, se constranjam, ó Deus, e venham a Te servir, venham a ter oportunidade de Te conhecer. Eu Te louvo e Te agradeço por isso, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós queremos Te louvar por esse tempo de culto. Te agradecemos porque o Senhor falou profundamente ao nosso coração. E te pedimos agora que o Teu grande amor de Deus, que a graça infinita de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje, com cada um de nós, com a nossa nação,
em nome de Jesus. Amém. 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 Até a próxima, queridas, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe Glória. vocês. Uma boa noite. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima, queridas.